E tu lembra do lateral direito Cláudio Vinck, jogador que inclusive tem uma família de diversos atletas, porque o pai dele foi jogador, o tio dele foi uma peça muito importante lá atrás para o Internacional na década de 70, ele teve dois irmãos também que foram jogadores e foi um jogador que conquistou Copa Sul-Americana e que teve duas passagens pelo Internacional, inclusive contando com retornos de empréstimo. No vídeo de hoje eu quero te falar por onde ele anda, porque ele está jogando na Europa. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço primeiro para te deixar o teu gostei, se inscrever aqui no canal porque a gente está quase chegando a 1000 inscritos e também ativar o sininho de notificações. E deixa aqui nos comentários também qual outro jogador que passou pelo Internacional ou é cria da base que você quer saber por onde anda. Quem sabe o teu comentário pode virar um assunto de um próximo vídeo, tá bom? Vamos começar então aqui porque o Cláudio Vinck foi um jogador que surgiu lá atrás nas categorias de base do Internacional ainda em 2011, no Sub-20 do Inter. E nesse meio tempo, inclusive, ele passou pelo próprio Grêmio. Só que do Grêmio ele voltou para o Internacional, voltou naquele momento para o Inter Sub-23, isso em 2012. Só que a partir de 2012 ele inclusive sobe profissional, consegue ter algumas, não vou dizer que uma sequência no Inter, porque seria uma palavra muito forte, mas ele chega a conquistar alguns campeonatos gaúchos, inclusive nesse meio tempo, em dado momento também ele até vira ali um jogador titular, mas em 2015 ele vai por empréstimo para a Itália, para a equipe do Hellas Verona. No Hellas Verona ele fica exatamente um ano. Quando ele retorna ao Internacional em 2016, inclusive no ano que o Inter é rebaixado para a segunda divisão, em abril o Inter empresta ele para a Chapecoense. Sim, inclusive no trágico acidente da Chapecoense, mas, por óbvio, foi um jogador que não tinha sido relacionado para aquela partida lá da tragédia. E acabou se escapando de ficar fora daquela viagem, e tanto ele, né, como o Johan, que foi um outro jogador que depois veio a jogar no Internacional e também não tinha sido relacionado para esse jogo, foi um atleta que acabou se salvando dentro desse sentido. E a partir daí, em 2017, ele volta ao Internacional, quando o Inter estava na segunda divisão. O Inter, de certa forma, até reaproveita ele ali na segunda divisão. Ele joga alguns jogos de Campeonato Gaúcho, de Primeira Liga, ainda quando tinha aquele torneio. Joga também algumas partidas de Série B, mas em 2018 o Inter empresta ele para o Sport. Em 2019 o Inter empresta ele para o Vasco, e do Vasco o contrato com o Inter em 19 termina. E aí ele vira um jogador inclusive definitivo do Vasco, e a partir daí no ano seguinte, 2020, ele vai para a equipe do Marítimo de Portugal. No Marítimo ele fica por 3 temporadas, fica até 2023, e ele vai a custo zero para o futebol da Turquia, que inclusive é aonde ele está até hoje, onde ele está no Kasımpaşa, que é o time onde ele está nesse momento, que é um clube ali médio, que a gente pode considerar até de pequena expressão dentro do futebol turco, mas é um time onde ele vem sendo titular, inclusive de maneira constante e tendo números interessantíssimos, tá? Porque hoje, aos seus 31 anos de idade, o Cláudio Vinck disputou 29 jogos pela primeira divisão do campeonato turco, dos 36 possíveis, ou seja, realmente, de fato, ele foi titular e ele fez 3 gols para o lateral direito e deu 10 assistências, ou seja, foram 13 participações e gols em 29 jogos. Números bem expressivos para um lateral direito e até para uma liga que a gente considera assim que não é uma liga tão fraca, e dentro de um clube onde necessariamente também, se a gente for falar, né, é um clube ali de menor expressão dentro do futebol turco e atuando ali dentro inclusive de uma primeira divisão. Mas o que a gente pode falar também que foi um jogador que teve, né, uma carreira principalmente de início que a gente esperava bastante. Um jogador que passou pela seleção brasileira sub-17, inclusive ganha títulos importantes, né? Ele é campeão sul-americano sub-17, passa pela seleção brasileira sub-20, né? E inclusive passou pela sub-23 também. Mas depois no Internacional foi um jogador que acabou não engrenando tanto, né? Teve muito, né, o fato de como ele é sobrinho, né, do Luiz Carlos Vinck, que foi um grande jogador do Internacional lá de décadas passadas, que ele pudesse repetir essa história. Acabou que isso não aconteceu, mas de fato foi um jogador que pelo menos ele conseguiu manter um certo nível da carreira, foi campeão da Sul-Americana com a Chapecoense, infelizmente com aquele episódio que a gente lembra, né, ele deu muita sorte nesse sentido, né, de não estar naquele avião, e depois disso ele até tenta voltar ao Internacional, né, o Inter estava na Série B, a gente tem que levar muito isso em consideração, mas ele até joga em outros clubes no Brasil, Sport, Vasco, e aí na Europa, no Marítimo, e agora na Turquia, ele consegue se estabilizar inclusive como um jogador até de atuações interessantes, e nessa temporada agora 24 e 25 fez números muito bons lá pelo Kasımpaşa. Mas, então, esse foi o vídeo da carreira, né, de por onde anda o Cláudio Vinck.
Não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, obviamente, né, deixar aqui nos comentários qual outro jogador tu quer que eu faça vídeo aqui no canal, um jogador que já passou pelo Inter ou, obviamente, um jogador que é cria das categorias de base. Quem sabe o teu comentário pode ser um assunto de um próximo vídeo, tá bom? Então, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final e abraço, valeu, falou e foi!